amigo, nosso obreiro e irmão em Cristo. Aleluia. Márcio, por gentileza. Queremos orar pela vida desse homem. Estenda suas mãos para cá, por gentileza. Nós temos, hoje, tivemos a ousadia, de pedir para ele, para pregar sobre um tema que para mim, é um dos temas mais lindos da Bíblia. Foi muita ousadia minha pedir isso ao Senhor, mas eu sei que o Senhor tem toda a capacidade de Deus para poder ministrar essa palavra para a gente. Escatologia, vai ser uma satisfação imensa, Senhor. Estenda suas mãos para cá, por gentileza. Nosso Deus e nosso Pai, pedimos ao Senhor que nesse momento, Senhor, tome em tuas mãos a vida do teu filho e teu servo. Ó Deus, cobre sua mente, o seu coração, ilumina totalmente o seu entendimento. Usa o teu filho na dimensão do teu espírito nessa noite. Ó Deus, para ensinar e instruir a tua igreja. Espírito Santo, tenha toda a liberdade neste lugar e fala aos corações nessa noite, direciona a tua igreja, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Recebemos a luz com as palmas em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que nos concede uma oportunidade, mais um dia, para estarmos aqui juntos, reunidos, em um só Espírito, em um só propósito, que é continuar adorando ao Senhor, que nos resgatou, que nos convenceu do estado que outrora nós andávamos perdidos e sem pastor, mas Ele nos encontrou, Ele nos convenceu e nos trouxe, e nós estamos aqui na sua casa para servir a Ele com o nosso culto racional, com o nosso culto inteligente. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Alex, sua esposa, louvar a Deus pela vida dos obreiros, louvar a Deus pela vida da igreja, de estar aqui nessa noite, aqueles que não puderam estar, que Deus também continue abençoando da mesma forma, da mesma maneira, que o Espírito Santo possa visitar aqueles que não puderam estar conosco, e aqueles que saíram, foram ao compromisso. O Espírito Santo estará com eles também lá, da mesma forma que Ele está aqui conosco nesta noite. Nós sabemos que o Espírito Santo, assim como o Pai, assim como o Filho, Ele é onipresente. Ou seja, Ele está aqui nessa noite, mas Ele está lá no Japão, está nos Estados Unidos, está em todos os lugares onde Ele está sendo invocado para ser adorado na beleza da sua santidade. Os que trouxeram a Bíblia, a Escritura Sagrada, abra mesmo no último livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo 1. O pastor nos solicitou que trouxéssemos uma mensagem escatológica, e o livro do Apocalipse, ele é escatológico, porque fala de eventos que já se cumpriram, estão se cumprindo e irá continuar cumprindo, vai continuar cumprindo tudo que está escrito nesse livro, revelado por Deus, a pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Todos encontraram? Está escrito assim na minha versão: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos
coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Versículo 3: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Diga comigo: o tempo está próximo. O tempo está próximo. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, para os irmãos que não sabem, não conhecem o significado da palavra escatologia. A palavra escatologia, ela é uma palavra grega. Nós sabemos que o grego foi a língua que foi escrita no Novo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia por um todo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, assim como o Antigo é escrito 75% no hebraico e 25% no aramaico, o Novo Testamento é escrito no grego koiné, que é o grego comum, ou seja, o grego falado naquela época que Jesus veio à terra para estar estabelecendo o seu ministério e trazendo a revelação de Deus por intermédio do Espírito Santo, através da sua pregação e dos seus ensinamentos. Então a palavra escatologia, ela vem do grego, do original grego, e transliterada ou trazida para o nosso idioma português significa revelação, né? Perdão, irmãos, eu estou me confundindo aqui. Eu confundi a palavra apocalipse com o que eu quero dizer. Então a palavra escatologia, ela é dividida em duas palavras. Primeiro, escato ou escatom, significa último ou fim. E a palavra logia significa estudo, tratado ou conhecimento. Ou seja, a escatologia, ela é um tratado, ela é um ensino, ela é a doutrina das últimas coisas, ou seja, das coisas que irão acontecer, ou que está acontecendo, ou que já aconteceu. Porque a escatologia, ela não trata apenas dos eventos futuros, que ainda não aconteceu, mas está predito por João no livro do Apocalipse e também pelos profetas do Antigo Testamento e até mesmo por alguns profetas do Novo Testamento. Porque nós sabemos que existem profetas no Novo Testamento que profetizou e falou, predizeu acerca dos eventos futuros que irão acontecer. Então a palavra escatologia, ela é dividida em duas palavras. Escato significa último e logia significa estudo, tratado, conhecimento. Então a escatologia é a doutrina das últimas coisas. Mas eu quero ler um texto com os irmãos antes de eu entrar na introdução, para depois eu entrar na mensagem, né? Eu quero que você abra aí de Isaías capítulo 41, para que você entenda, para que entendamos que a escatologia, ela fala do passado, do presente e do futuro. Isaías 41, versículo 22 e 23. O obreiro que puder trazer um copo com água, eu aceito. Já está aqui, perdão, pastor. Vamos lá, diz assim o texto, 41,
22 e 23. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, fazei bem ou fazei mal, para que nós assombremos e juntamente o vejamos. Então aqui nós entendemos através do profeta Isaías que a escatologia, o estudo das últimas coisas, refere-se ao passado, ao presente e ao futuro. E aqui ele é exortado pelo Espírito Santo, profetizando a nação de Israel naquela época, para que pudesse ser anunciado as coisas passadas, para que atentemos para elas, para que saibamos o fim delas, ou fazer-nos ouvir as coisas futuras. É o que nós iremos ouvir aqui, através das Escrituras também, aquilo que ainda vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer na íntegra. Amém. Tudo quanto você está vendo hoje, assistindo na televisão, pelos jornais, tudo isso é a sombra do que ainda irá acontecer concernente às profecias do livro do Apocalipse. Nós sabemos que existe aí aproximadamente 3 correntes de interpretação bíblica concernente o livro do Apocalipse. Existem aqueles que acreditam que o livro do Apocalipse já aconteceu, né? Que são chamados de preteristas. Esses acreditam que já se cumpriu tudo quanto está escrito no Apocalipse. E existem os espiritualizadores, que dizem que tudo que está escrito no livro do Apocalipse é espiritual. Ou seja, nada é físico, nada é visível, nada é palpável, mas é apenas espiritualmente. E existe uma outra corrente de interpretação que é chamada de dispensacionalista, o qual eu me encaixo dentro dessa área. Acredito que ainda há de acontecer muitas coisas, e já aconteceu muitas coisas também, pelo fato do livro do Apocalipse ter sido escrito em uma época muito difícil, muito hostil, de grandes perseguições à igreja. Inclusive, quando João ele escreve o livro do Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos. E ele vai dizer o motivo, ele vai dizer a razão, ele vai dizer a circunstância pela qual ele se encontrava preso, exilado na ilha de Patmos. Se você ler o capítulo 1 e versículo 9, lá está escrito: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Veja que João ele foi preso na ilha de Patmos, exilado naquela ilha como um criminoso, porque na ilha de Patmos era lançado ali os criminosos, aqueles que se opunham ao imperador naquela época, como o imperador Nero, Domiciano, naquela época que imperou, e eles se intitulavam deuses, né? Então eles exigiam a adoração. Era necessário que quando alguém o visse, ou quando ele estava sentado no seu trono, era necessário que as pessoas o reverenciassem, prestasse um tipo de culto a ele, um tipo de adoração. Mas a igreja primitiva daquela época, que estava crescendo,
ela não se rendeu a essa idolatria, ela se opôs. Então João, ele é preso por esse motivo e por esta razão, por se opor e também por pregar o Evangelho, por testemunhar a respeito da obra de Jesus Cristo e da palavra de Deus revelada a Jesus Cristo por intermédio do Espírito Santo, empregada, ensinada por ele aonde ele ia, aonde ele passava, ele ensinava essa palavra, esse Evangelho que é as boas novas de salvação. Para entrar na mensagem, o livro do Apocalipse foi escrito aproximadamente. Quando se trata, irmãos, de data na Bíblia, não podemos afirmar com convicção, mas podemos dizer aproximadamente o ano de 95 a 96. Há quem diga que foi em 65, em 66. Vários teólogos eles têm uma data, mas a que mais é aceita é essa entre 95 e 96 depois de Cristo, depois da ascensão de Cristo. Depois que ele sobe ao céu e está agora assentado à direita, à destra de Deus Pai, intercedendo por sua igreja, e ele é o nosso advogado fiel. Dentro dessa palavra eu quero dizer para você que nós temos um dono e temos um advogado, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o poderoso. Obrigado, Jesus. O texto que nós acabamos de ler nos diz assim: revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação, ela é traduzida dessa palavra apocalipse, que também é uma palavra grega, e traduzida para o nosso idioma português, é traduzida como revelação, ou seja, também pode ser traduzida como descortinar, tirar o véu, desvelar, para que seja mostrado aquilo que está por trás. Ou seja, Deus descortinou, Deus tirou a cortina para que João pudesse enxergar, ouvir, escrever essa revelação da parte de Deus. Veja que essa revelação, irmãos, ela é produzida por Deus. Veja o que diz o texto: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Então, essa revelação aqui, ela é de Jesus Cristo, mas foi Deus, foi o Pai que o deu, que o revelou a ele. E ele dá ao anjo essa revelação, e o anjo dá essa revelação, ele notifica a João, o seu servo, na ilha de Pátimos. E João, por sua vez, escreve no livro, escreve no pergaminho, provavelmente couro de cabra ou de ovelha, nós não sabemos bem. E João, ele entrega essas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, a saber Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Mas só existia 7 igrejas naquela época? Não. Existia aproximadamente cerca de 18 a 20 igrejas naquela época. Mas Jesus quis apenas se revelar a essas 7 igrejas. Por quê? Porque é a vontade dele. Nós não podemos contestar a soberania de Deus. Ele mata, ele exalta, ele humilha, ele abate. É a vontade dele, é o poder dele. Então nós não podemos questionar Deus. Por que isso? Porque aquilo dentro de algumas questões bíblicas.
Mas existem questões que nós temos que orar, buscar para Deus nos mostrar, nos revelar, nos dar o discernimento, a compreensão para o nosso crescimento espiritual e o conhecimento da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que revelação é essa? O que é que Deus revela para Jesus? Ele revela todo o futuro da humanidade, revela o futuro da igreja, mas o principal aqui é a vitória de Cristo sobre os poderes do mal, sobre os poderes das trevas, a vitória de Cristo sobre o anticristo no capítulo 19, a vitória de Jesus Cristo sobre o falso profeta que vai se aliar com o anticristo com um falso evangelho, com uma falsa religião, e o diabo já está preparando tudo, ou seja, pode estar tudo preparado no que diz respeito a uma falsa religião. Vocês já têm observado o evangelho que está sendo pregado por aí? Se você entrar na rede social, na internet, o que você vai mais achar são falsos profetas, pregando um falso evangelho. Então isso é um sinal de que o espírito do anticristo, o diabo, o dragão, a antiga serpente, já está preparando a sua falsa religião, para quando o anticristo se manifestar junto com o falso profeta, ele comande essa religião em nome de Deus. Porque assim como existe a Trindade Santa, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, existe a Trindade Satânica, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Para quem não sabe, o diabo imita todos os dons espirituais. O diabo ele tem os seus pastores, o diabo ele tem os seus evangelistas, o diabo ele tem os seus presbíteros, os seus diáconos, os seus pregadores. Mas são pessoas que pregam contrário ao que está escrito, enganam as pessoas com palavras fingidas, manipula a mente das pessoas, desvia elas da verdade e elas acabam caindo, porque elas não têm o discernimento espiritual. E são pessoas que não buscam a verdade para se aproximar de Deus. São pessoas que buscam o bem material, procuram ser feliz aqui na terra. Claro que ser feliz não é pecado, mas essas pessoas elas vivem em busca disso, vivem para isso e acabam esquecendo do Deus que os resgatou e vai trazer sobre eles repentina destruição. Vamos para frente. Então aqui vai revelar a vitória de Cristo sobre as forças do mal. Vamos lá. Para mostrar, revelação para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente irão, dependendo da versão, ou devem acontecer. De alguma forma vai acontecer, não importa. E quem são os servos aqui? Sem aplicar para os dias de hoje, os servos aqui são as 7 igrejas da Ásia Menor. São aqueles que sucederia a igreja depois desses irmãos. E aplicando para os dias de hoje, os servos aqui somos nós. A igreja de Jesus Cristo, que foi comprada com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Ele diz que nós não fomos comprados com um preço de prata e ouro, mas pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Ele nos comprou com a sua própria vida. Ele deu a sua vida em prol das suas ovelhas, em prol do seu povo. Então, essa revelação aqui é para a igreja ter o conhecimento dela. A igreja precisa conhecer o livro do Apocalipse. A igreja precisa estudar esse livro para obter o conhecimento dessa revelação, porque já está revelado. É claro que existe muita dificuldade, porque o livro do Apocalipse não
não apenas existem textos literais como esse que eu li aqui. São todos literais aqui. Não existe aqui nenhuma linguagem figurada, nem alegórica, nem simbólica. Nenhuma linguagem antropomorfismo, podemos assim dizer. Mas é literal. Assim como a Bíblia existe várias linguagens, literal, simbólica, assim o livro do Apocalipse também tem a sua linguagem figurada, ou alegórica, podemos assim dizer. Se você ler Apocalipse capítulo 1, de versículo 12, vai dizer assim, é uma linguagem figurada. Vou mostrar para você que é uma linguagem figurada apontando para uma outra coisa, ou seja, uma linguagem figurada falando de uma verdade apontando para outra. Diz assim: eu virei em mim para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 carniçais de ouro, ou candelabro, né? Como você queira chamar, ou menorá. Né? Então, quando João ele vira para ver quem falava com ele, ele vê 7 carniçais de ouro. Quando você vê, você não entende o que é carniçal de ouro. É claro que aqui aponta para aquela lâmpada lá que tinha no templo de Jerusalém, no Antigo Testamento. Aquela menorá de 7 hastes. Né? E o que significa os 7 carniçais de ouro? Nós sabemos que dentro da hermenêutica, que é a arte de interpretar as Escrituras, vai nos dizer que a Bíblia, a Escritura, ela interpreta a própria Escritura. Ou seja, eu não preciso inventar a respeito do texto. Eu não preciso dar a minha opinião, positivamente falando. Mas a própria Bíblia ela vai trazer a revelação, o discernimento, a interpretação para que o próprio texto seja interpretado, aplicado para as nossas vidas. E o que significa isso? E onde está essa interpretação hermenêutica? Está no versículo 20. Inclusive lá não vai falar apenas do que é os 7 carniçais de ouro. Vai falar também do que são os 7 anjos, né, que são os 7 mensageiros, ou os 7 pastores daquelas igrejas, que há para alguns dizem que eram anjos literalmente, mas não tem como anjo estar na frente de pessoas físicas, né? Eu acredito dessa forma, ministrando a palavra, mas eram homens literalmente falando, porque se usa-se uma linguagem, né, diferente, figurada. Olha o que diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra é mão direita, na minha destra, e dos 7 carniçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 carniçais que viste são as 7 igrejas. Então, o carniçal aqui nesse texto é igreja. Por quê? Foi o que Jesus disse com os discípulos: vós sois a luz do mundo. Para que servia o carniçal naquela época? Para iluminar, para clarear o ambiente escuro. A igreja é luz, é sal. A igreja ilumina, onde ela chega, a luz, as trevas dissipa ou se manifesta para ser expulsada. Tendo dito isso, nós continuaremos dizendo que é para mostrar aos seus servos, à igreja no dia de hoje. Nós, igreja, devemos nos dedicar a estudar esse livro cheio de enigmas, de símbolos, porque todos os seus símbolos têm a interpretação, mas cabe a gente se dedicar, pesquisar, investigar, para que chegamos a uma conclusão daquilo que o texto queria dizer naquela época e para os dias de hoje. Então, igreja, nós, no plural, devemos compreender, buscar a interpretação, buscar conhecer essas revelações, que é para a nossa edificação, que é para o nosso conhecimento do plano, do projeto de Deus, que Ele vai derramar sobre a humanidade.
Nós sabemos que nesse livro também fala da ira de Deus, da cólera de Deus consumada que vai ser derramada sobre a humanidade. Os teólogos pré-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam, que defendem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, ou da tribulação, ou da manifestação do anticristo, os pré-tribulacionistas, eles acreditam que o arrebatamento da igreja se dará antes de acontecer todos esses eventos, que vai do capítulo 4 do Apocalipse até o capítulo de número 22. Do capítulo 1 até o capítulo 4, podemos dizer que já se cumpriram, porque foi as coisas passadas do tempo de João. Nós vamos ver isso aqui para frente. Vamos lá, vamos correr. Deus me deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, né? Como eu falei, que coisas são essas? Essas que eu já citei, né? Que vai acontecer a partir do capítulo 4 até o capítulo de número 22 desse livro, né? Que vai até o estado eterno e perfeito, né? Uma coisa que vem à minha mente é que eu vejo muitos pregadores dizer que a igreja vai morar no céu. Mas literalmente falando, não existe isso na Bíblia. Nós vamos para lá, vamos, mas não vai morar definitivamente. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, que vai descer ataviada, adornada, endereçada como esposa ao seu noivo. Ou seja, é uma peça que vai se deslocar do céu e vai descer. Nós não sabemos onde ela vai ficar. Se é na terra, literalmente, se é entre o primeiro céu e a terra, na atmosfera espiritual. Vamos lá. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João. Então, Jesus recebe a revelação da parte do Pai, entrega o anjo, e o anjo entrega a João, e João entrega a igreja. E a igreja agora faz o quê? A igreja prega essa palavra. A igreja distribui, ensina, doutrina essa palavra para trazer edificação, conforto para a igreja. Vamos para o versículo 2. Eu não estou nem usando o esboço, acredita? Jesus é maravilhoso. Versículo 2: o qual testificou da palavra de Deus, e de tudo, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Veja que João aqui, ele testificou. Agora eu vou entrar no esboço, não tem jeito. Ele testificou da palavra de Deus. Em primeiro lugar, o que significa a palavra de Deus aqui? Aqui aponta para o próprio Jesus. Jesus, ele é a palavra de Deus. Se você ler João capítulo 1 e versículo 1, vai dizer que no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E verbo é palavra, é logos, é discurso, é mensagem. Aleluia. Então aqui se refere à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também se refere à palavra escrita dos profetas e a palavra pregada por Jesus, o Evangelho da Graça, as boas novas. Então João testificou dessa palavra, desse Evangelho, da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E da mesma forma a igreja tem esse direito de também testificar da palavra, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como? De que forma? Estudando as Escrituras e conhecendo Jesus através dela. Você lembra que Jesus falou aos fariseus, aos sacerdotes, João capítulo 5, versículo 39, ele fala: examinai as Escrituras, porque nela vós cuidai de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, é a Escritura que vai falar, que vai testificar
testificar, que vai ensinar a respeito da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que significa também a palavra testificar? Testificar significa assegurar, significa declarar, significa comprovar. Então João, ele assegurava a respeito da pessoa do Senhor Jesus e a respeito da sua palavra. É tanto que isso liga ao versículo 9, que ele foi preso por causa da palavra, porque ele testificava. Meu Deus. Porque a palavra, irmãos, ela é como a pedra que esmiuça a penha. Eu acredito que seja bem isso aí. Então, quando João pregava essa palavra, aquelas pessoas que se intitulavam deuses e religiosos, pessoas que adoravam a imagem, elas se sentiam ofendidas, elas não aceitavam. Então eles eram perseguidos, eram presos. Você se lembra do apóstolo Paulo, que ele foi preso várias vezes por pregar a Cristo, por pregar a Cristo ressuscitado, por pregar a Cristo crucificado. As pessoas não aceitavam. Se você pregar hoje o verdadeiro evangelho, aí para as pessoas, elas vão querer lhe perseguir e chamar de louco. Porque a pregação do evangelho para o mundo, irmãos, é loucura. Mas para nós cristãos que temos o Espírito Santo, é o poder de Deus, é a graça de Deus revelada a nós seres humanos. Então, testificar significa assegurar, declarar, comprovar. Leia comigo 1 João, para a gente poder entender melhor isso aqui que eu estou falando. 1 João capítulo 1, versículo 1 ao 2, ao 3. É antes de Apocalipse, 2 livros. 1 João capítulo 1, eu vou ler para ganhar tempo. Porque era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Ele está falando de quem aqui? Está falando de Jesus, que era desde o princípio, né? Porque vimos com os nossos olhos, porque temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Meu Deus. Isso aqui é hermenêutica, irmão. A Bíblia interpretando a Bíblia. Eu não preciso inventar. Ela se interpreta por si só. Mas é preciso a gente se debruçar, gastar os neurônios para poder trazer essa compreensão. Porque serve de edificação para nós e segurança para nós. Porque a palavra de Deus é segurança para a nossa vida. Versículo 2. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Eles são testemunha ocular. Foi o que Jesus disse para os discípulos lá antes dele subir ao céu: ficar em Jerusalém, para que tu alto já revestido de poder, né, e sereis cheios do Espírito Santo. E sereis o quê? Sereis minhas testemunhas. Nós não somos testemunhas de Jeová, não. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Aleluia. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos, olha para isso aqui, vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. E nos foi manifestada, se referindo a Jesus como vida eterna. Ele é a nossa vida eterna. Sabe por quê? Porque Ele possui vida em si mesmo. Ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Aleluia. Porque vimos e ouvimos. Vimos e ouvimos
vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Então tudo isso aqui nos traz gozo, traz alegria, traz edificação, traz segurança, convicção, certeza para a nossa vida espiritual, sentimental, para a nossa vida em todas as áreas. Isso aqui traz benefício para nós, porque é a palavra de Deus, ela é a vida manifestada através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos correr. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Eles foram testemunha ocular, porque eles viram, eles ouviram, eles tocaram dessa palavra poderosa. Versículo 3, para a gente entrar no encerramento da mensagem. Bem-aventurado aquele que lê. Aqui nós temos 3 bem-aventuranças no versículo 3. E essas 3 bem-aventuranças são as 3 primeiras de aproximadamente 7 que nós temos no livro do Apocalipse. Primeiro ele vai dizer que bem-aventurados são aqueles que lêem. E o que significa bem-aventurado? Não é Tarzan uma corda não, tá? Bem-aventurado quer dizer feliz, agraciado por Deus. Então feliz é o cristão, é o servo de Deus que lê o livro do Apocalipse. Aleluia! Mas não se resume só no livro do Apocalipse, não. É bem-aventurado é para quem lê toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. Aí eu vou voltar para João 5,39. Examinai as Escrituras. Josué capítulo 1 e versículo 8, o que é que o Deus fala para Josué? Para que ele meditasse no livro dessa lei, de noite e de dia. Salmo 1 diz o que? Na sua lei. Então, meus irmãos, isso aqui traz para nós conhecimento a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não conhecimento para se gloriar, para se achar, porque quem faz isso aí, logo ele está na ruína. Porque o conhecimento é para glorificar o nome de Deus. É para ensinar a igreja a aprender de Cristo, da sua palavra. Glória a Deus. Então, bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia, se referindo ao livro do Apocalipse, nesse ato aqui. Se você ler Atos 17:11, você vai encontrar os bereanos, que eles ouviam Paulo pregar, ensinar, e ele todos os dias conferia nas Escrituras para ver se o que Paulo pregava era verdade. Porque o verdadeiro cristão, ele não come qualquer comida. Ele não leva qualquer coisa para o seu coração. Ele examina, ele retém o que é bom e dispensa o que é ruim. É desse jeito. Aí você não é enganado pelo falso profeta, pelo pregador movimenteiro, né? Que ele só quer ganhar glória para ele. Esquece que a glória não é dele, é dele. Sem ele, nada do que foi feito teria se feito. Vamos lá, bem-aventurado aqueles que leem. Então devemos ler, estudar, debruçar, conhecer, nos capacitar dentro da palavra de Deus. E os que ouvem as palavras desta profecia. Então feliz é aqueles que ouvem também. Vocês estão sendo felizes nessa noite. Vocês estão sendo bem-aventurados nessa noite que está prestando o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus. Não a minha palavra, que eu não tenho palavra. Olha, eu sou pecador, eu sou corrompido, eu sou pó, eu sou cinza.
mas Ele é poderoso nas nossas vidas. Aleluia. Então, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia. Eu separei alguns versículos para falar sobre a questão do ouvir, mas o tempo não vai dar, eu vou correr. Mas tem um texto que fala assim: ouvi e a vossa alma viverá. Isaías que é 53:3, é isso mesmo. Ouvi e a vossa alma viverá. Se alegra. Sua alma entra, vamos dizer, em transe, em busca com Deus, para você sentir Deus, ser fortalecido por Deus, através da sua palavra, por intermédio do Espírito Santo. E os que ouvem as palavras desta profecia e aguardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então aqui nós temos a última bem-aventurança desse versículo, que é aquele que bem-aventurado é aquele que guarda as palavras desta profecia, desta revelação, porque o livro do Apocalipse é uma profecia que foi predita por João na ilha de Patmos. Por isso que ainda vai acontecer. Se você ler 1:19, alguns teólogos dizem que ali está a divisão do livro do Apocalipse. 1:19 assim: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois desta hão de acontecer. Ou seja, as que são, uma referência a Patmos, uma referência àquele lugar geográfico. E as que viste é uma referência ao Cristo glorificado, que João viu no meio dos 7 candeeiros. Seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, os seus cabelos brancos como a branca neve, né? E no seu peito cinto de ouro, uma veste comprida. Está mostrando Jesus como sumo sacerdote. Meu Deus. Ele é o sumo sacerdote. Aleluia. Ele intercede por mim e por você. Aleluia. Você tem um Deus que está sempre ao seu lado. Olha, Ele nunca vai te deixar, nunca vai te desamparar, nunca vai te decepcionar. Porque ainda que nós sejamos infiéis, está escrito que Ele permanecerá fiel. Então, irmãos, que possamos meditar essa palavra e ficar com essa palavra, não só essa, mas toda a Escritura, mas no momento se referindo a essa. Que Deus em Cristo continue abençoando a igreja, aleluia, o pastor Alex, a sua família, a igreja, a todos, e eu sou carente das vossas orações. Essa semana eu estarei aqui ainda trabalhando na casa do meu patrão, mas a partir de segunda eu estarei voltando para a Praia do Forte para estar por lá. Mas eu vou dar uma escapadinha lá para Jesus. E eu agradeço a oportunidade, pastor. Glória a Deus. Tempo precioso, hein? Tempo precioso. Eu amo essa matéria, gente. Interessante que não coube nem a questão do arrebatamento ainda, né? Não. Porque é muito ampla, né? É muita coisa a ser dita. Tem coisas que se falar aqui sobre os selos, se for falar tem que ser num seminário, Tem né? que ser um seminário, Tem que ser um seminário. O seminário, vamos fazer um seminário, gente, aqui? Para vocês entenderem o que, quando vai ser, quando não, como vai suceder o arrebatamento. Porque a Bíblia fala que nós temos como mais ou menos perceber como isso vai acontecer. A Bíblia dá sinais. Ela disse que a gente vai ver sinais e esses sinais vai indicar que o tempo está próximo. Então, esse estudo sobre a doutrina das últimas coisas nos faz perceber que
a vinda dele está próxima. E isso é bom, porque aí a gente entende que não é o tempo de nós estarmos tão preocupados com algumas coisas aí, que a gente anda tão preocupado em guardar mágoa, em guardar ressentimento. A gente tem que estar pronto, porque em qualquer momento, aleluia, Jesus, glória a Deus, não sabemos o dia e nem a hora, mas a qualquer momento, oh, aleluia, como um piscar de olhos, vai haver o rapto da igreja. Sabe o que é rapto, gente? Rápido. Ninguém espera, né? É rápido. E a Bíblia diz que isso vai ser tão rápido que vai ser como um piscar de olhos. Piscou aí. A igreja vai subir assim. Quando vem, você não dá mais, né? Eu não quero ver, não. Quem quer ver, gente? A primeira vez que eu ouvi sobre arrebatamento novo na fé, o pregador pregando sobre arrebatamento, eu fechava meus olhos, não conseguia abrir o olho, mano, com medo de voltar e eu ficar. Eu senti medo para mim eles levantar naquela hora ali, porque foi a primeira vez que eu ouvi que a igreja ia ser arrebatada. E quando eu descobri que pode ser em qualquer momento, é rápido, é como a morte também. Aí a Bíblia diz que nós iremos, aí onde o pessoal pensa que vai morar no céu, nós iremos estar com ele, para estar onde com ele estiver, ele. nós estaremos também, né? Estaremos com ele. Nesse momento, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão e nós, os vivos, seremos arrebatados e iremos ter com ele nos ares. Aí já entra aquela parábola das 10 virgens também. E lá vai haver as bodas do Cordeiro. Depois das bodas vai ter a guerra do Armagedon, onde a igreja vai descer para batalhar com Cristo. Então é muita coisa, varão. Vocês vão entender como é que a morte vai ser repreendida, o que vai acontecer no período de 3 anos e meio ou 7 anos aqui na terra. Depois do arrebatamento, a Bíblia fala o que vai acontecer aqui na terra, né? Quem quer estudar mais sobre isso depois? Aleluia, Jesus. E aí vocês vão descobrir o que vai acontecer aqui na terra depois do arrebatamento da igreja. Com certeza você não vai querer estar. Você não vai querer estar aqui para ver o que vai acontecer. Já imaginou uma pessoa tentar se matar e não conseguir porque a morte está presa? Imagina a cena, mano. A pessoa tentar se matar e não conseguir. Pescoço quebrado. Imagina a cena. Eu acho que daí que eles tiraram aquelas coisas dos mortos vivos, sabia? Eu acredito que esse pessoal que faz esses filmes tira daí, mano. Porque você vê o cara todo acabado na cena, andando. Não. O zumbi que tentou se matar e não conseguiu. Vai ser tipo aquilo ali. Imagine. Vai ser um caos, gente. Vai ter uma falsa paz. Né? E por isso que o anticristo vai ser adorado. Que ele vai trazer paz em meio à guerra. O mundo todo vai viver 3 anos de muita prosperidade. Vai ter muita prosperidade. Quem quiser ser rico vai ser rico. Ninguém vai passar fome. Então, como é que ele vai adorar um homem desse? Não é verdade? Você vê que a gente vê as brigas políticas porque uns quer Bolsonaro, outros quer Lula. Aí o cara fala, Lula roubou, mas me ajudou. Ou seja, não importa o que o cara está me ajudando, eu estou com ele. Então o anticristo vai ser tipo isso.
abençoando o Senhor.